Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 7 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. Foro de São Paulo vence no STF. Eu vou ler uma matéria para vocês aqui que vai deixar bem claro que o STF está seguindo a agenda do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo estava só na surdina. Uma coisa que eu sempre falo para algumas pessoas que às vezes perguntam, se colocam assim: ah, por que vocês ficam falando tanto de Lula? Por que vocês ficam falando tanto de não sei quem? Ah, deixa esse povo para lá, deixa esse povo no esquecimento. Gente, é tudo o que essa turma quer, ficar no esquecimento. E justamente porque a gente deixou o Foro de São Paulo de lado, não falamos mais dele, ele teve todo o espaço para ir trabalhando. Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe bem interessante. Se inscreve, comenta, deixa a sua opinião aí, compartilha divulgando os nossos vídeos. Não se esquece de apertar o sininho das notificações quando se inscrever e deixar o seu like. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Agradeço as pessoas que têm nos ajudado. Obrigado pelo carinho de vocês. O colunista do jornal Comunista Grama, Raul Antônio Capote, relembrou nesta quinta-feira, presta atenção, relembrou nesta quinta-feira 6, as palavras do atual ditador cubano Miguel Díaz-Canel, ditas no encerramento do 25º grau do Foro de São Paulo em julho de 2019, em Caracas. Presta atenção nisso aqui. Lula preso sob falsas acusações e escandalosas armadilhas judiciais. É o exemplo de até onde podem chegar os inimigos da esquerda, né? Eu acho interessante que é assim, o cara roubou o país inteiro, né? Bilhões foram desviados, nós temos provas disso, mas eles falam que é armadilhas, né? Falsas acusações. Enquanto isso, você tem o narcotráfico, né? Cuba, Noruega, onde é que eu vou? Cuba, como é que é o nome? Ali, gente, o Panamá, você tem também a própria Venezuela, né? Onde foi o Foro de São Paulo. São os pontos são os pontos chaves, né, do narcotráfico, né? Mas, enfim, eu acho engraçado eles falando em acusações falsas e crimes, né? Enfim. Continuando. Naquela ocasião, o Foro de São Paulo estabeleceu as seguintes resoluções para a libertação de Lula. Presta atenção se isso aqui não faz sentido. Vamos lá. Propomos a todos os países que estão organizados neste Foro de São Paulo a promover comitês em prol da liberdade de Lula. Aconteceu isso ou não aconteceu, gente? Em vários países da América Latina aqui, insurgiram algumas turminhas, né, pedindo Lula livre. Tivemos aqui no Brasil, inclusive, né, a força da vigília do Lula livre, com pão, mortandela, 30, 80, 50 reais e por aí vai. Em julho de 2019, Luiz Inácio Lula da Silva estava preso em Curitiba, condenado por corrupção. No dia 8 de novembro do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, determinou que um condenado só pode ser preso após esgotados todos os recursos nas instâncias superiores. Opa, peraí. Em julho disseram que iam, né? Em agosto, novembro do mesmo ano, Lula é solto. Resultado, Lula solto. Vitória do Foro. Bom, Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, né? Rosa Weber, e por aí vai a lista de ministros, né, que foram cooptados para sentar naquelas cadeiras. No item 6 da resolução 4.3 Foro de São Paulo está com Lula, ficou estabelecido entre os participantes do foro que seria feita uma articulação político-jurídica com a realização de atos de denúncia envolvendo juristas brasileiros e de renome internacional, claro, para no fim anular o julgamento.
O que é que nós estamos vendo acontecendo com o nome do Sérgio Moro? Apesar que hoje o nome dele tá meio bagunçado, né? Mas naquela época Moro ainda era Moro, o nosso Sérgio Moro que nós acreditávamos e tínhamos confiança, né? Por isso o colunista do jornal cubano Grama está comemorando a retirada da delação de Antônio Palocci do processo da Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva. Essa anulação é um passo para a anulação do julgamento do condenado Lula. Ora, peraí. Está dentro da resolução. Duas coisas nós encontramos dentro das propostas do Foro de São Paulo que já foram seguidas pelo STF. Na ocasião da anulação da delação de Palocci, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que homologar a delação de Palocci nas proximidades da eleição de primeiro turno foi um fato político. Presta atenção. Protagonizado por Sérgio Moro. Agora, o interessante é que não foi Moro quem homologou a delação do Palocci, né? A canetada do Sérgio Moro foi em 2017. Não teve nem um pouquinho perto das eleições do primeiro turno. Enquanto o ministro Ricardo Lewandowski se resumiu apenas em dizer que foi uma inequívoca quebra de imparcialidade a rolar as denúncias de Palocci nas vésperas das eleições presidenciais. Ou seja, de acordo... Deixa eu ver aqui. Presta atenção. De acordo com o senhor Lewandowski, se o cara é criminoso e está perto das eleições, tem que encobrir o crime e deixar o povo votar nele se for necessário, o cara ganhar as eleições sendo um criminoso. Por que não? Porque as eleições justificam o crime. Vocês estão compreendendo? Olha só, gente, para você escolher o mandatário do país, o cara que vai comandar a mais alta, né, pode-se dizer assim, o mais alto poder executivo do nosso país, né? O cara que vai representar o Brasil, chega perto das eleições, de acordo com ele, se esse cara for um criminoso, não se pode apontar os crimes dele. Não se pode. Tem que deixar o povo votar enganado com a venda nos olhos. O meu ponto de vista é que nas eleições deveria ser a época que toda a capivara de parlamentar, de candidato, deveria estar na internet exposta para todo mundo ver. Isso para mim é um absurdo. Você usar a questão de crime, usar a questão de revelar um crime como quem diz assim, não, se revelar o crime vai pesar nas decisões, vai interferir na decisão eleitoral. Poxa, caramba! Então quer dizer que por conta do desequilíbrio eleitoral, então a gente vai esconder o crime e deixar um corrupto ser eleito a presidente da República? Depois esse corrupto passar 4 anos roubando o povo, que no caso o PT passou 16 anos roubando o povo, graças ao aparelhamento do sistema. E é bom lembrar que não foi às vésperas, né? E Sérgio Moro não teve nada a ver com a homologação do Palocci. É como está escrito nas resoluções do Foro de São Paulo. A liberdade do Lula é a sua total anulação. Tá lá. Total anulação de julgamento consiste numa articulação político-jurídica. A estratégia do foro é simples: implementar uma narrativa que confunde o condenado com político. Lula já não era mais político, Lula era condenado. Lula já tinha sido julgado em segunda instância. Para começar, gente, é aqui que tá a armadilha. Só para vocês terem uma ideia, Lula, desde que ele foi preso, em abril de 2017, ele não poderia disputar a eleição. Então, mesmo que o Sérgio Moro tivesse soltado no dia da votação o trem aqui, né, a negócio do Palocci, não influenciaria em nada, porque Lula, pela lei da ficha limpa, não podia se candidatar à presidência. Então, como é que você atrapalha um pleito de um candidato que não poderia estar candidato? Porque estava preso em segunda instância já.
Vocês estão compreendendo, gente? Que o STF está quebrando paradigmas para tentar inocentar Lula e seguir a agenda do Foro de São Paulo? Ah, mas estávamos nas vésperas das eleições, Sérgio Moro soltou a homologação, o negócio aí, que foi para influenciar. Pô, para começar, gente, aquele chove no molha que ficou entre maio e setembro de 2018, Lula candidato, Lula não candidato, aquilo ali não era nem para existir. Se nós tivéssemos uma justiça séria no Brasil, no momento que dissesse Lula vai se candidatar, era simples. Não, não pode. Tá aqui a lei, o cara foi condenado, gente. Agora, como nós vivemos num Brasil, né, que a casa da mãe Joana pode-se tudo e mais um pouco em nome da corrupção, da bandidagem, da ladruagem, do socialismo, do comunismo, aí não. Tentaram ver se colava. Como viram que não colava, aí desistiram. Claro que a extrema imprensa brasileira compra essa narrativa de graça. Por isso, o UOL expôs a manchete com críticas a Moro. STF exclui delação de Palocci. Supremo exclui delação de Palocci. Valor econômico. STF atende pedido da defesa de Lula. Band News, comprada pela China. Bom lembrar, né? Investiram nela. Bom, quem leva melhor é o Foro de São Paulo, que segue a passos largos para conseguir uma vitória. Maiúscula no Brasil eleger a presidência o seu fundador Luiz Inácio Lula da Silva. Mas jornalistas da Folha, Estadão, Globo e seus amigos dirão que tudo isso é teoria da conspiração. E o Foro segue levando a melhor. E aqui finalizamos Aqui nós estamos na matéria. Vocês conseguiram compreender o que eu passei para vocês, gente? O STF está seguindo a cartilha do Foro de São Paulo. Soltaram Lula sem conseguir inocentar. Agora estão tentando inocentá-lo. Se você for um pouquinho inteligente, e você de esquerda que eu falo, for um pouquinho inteligente, sentar na frente do seu computador e pesquisar as ações do Sérgio Moro, quando foram, você vai perceber que não tem nada a ver com véspera de eleição. Junho de 2017 estava mais de um ano antes das eleições, então não é véspera. Segundo, Lula foi preso, se não me falha a memória, em abril. Se eu estiver errado, aí me corrija, mas foi em abril de 2017. Ou seja, ele já estava condenado, ele não poderia, pela lei da ficha limpa, se candidatar à presidência da República. Então, quando chega 2018, como é que a eleição pode ter sido prejudicada, a eleição de Lula pode ser prejudicada se o cara nem poderia ser candidato? Ora, é você pedir a anulação de um processo usando como base um artifício que nem lógica tem. Como é que se pede a retirada da delação de Palocci, dando a Moro o status de parcial por ter divulgado algo no período de eleição com a intenção de interferir negativamente no resultado relacionado a Lula, quando o próprio Lula não poderia se candidatar? Eu não entendi. Como é que eu interfiro em algo contra alguém se essa pessoa não pode nem ter o direito desse algo? Eu fiquei confuso. Mas aí é claro, quando você lê a matéria direitinho aqui, quando você vê os pontos os trâmites e tudo certinho, aí você percebe. O nosso STF trabalha para o Foro de São Paulo. O mal do brasileiro, muitas vezes, é porque a gente não quer enxergar o que está diante dos nossos olhos. Como eu disse no começo do vídeo, muita gente de vez em quando fica: ah, mas por que você fala tanto da esquerda? Por que você fala tanto do Lula? Por que você fala tanto da não sei o quê? Porque no dia que a gente parar de falar deles, eles vão ter todo o livre acesso a fazerem o que eles quiserem. Tá aqui o Foro de São Paulo. Muita gente achou que o Foro de São Paulo tinha acabado. Não. Só deixaram de nos alertar sobre ele. E sabe qual é a maior virtude do diabo? Sabe qual é? É convencer as pessoas que ele não existe. Porque enquanto as pessoas não acreditam nele, ele faz o que ele quiser. Vocês estão compreendendo? É assim que funciona. O Foro de São Paulo não quer que você acredite que ele existe, ele quer que você acredite que ele é uma conspiração, uma teoria da conspiração.
e não fato. Para vocês terem uma ideia, agora, mês passado, trouxe a matéria para vocês. A tal da Mônica, sabe lá da Deus quanto que eu esqueci do PT, estava lá presidindo o Foro de São Paulo na Venezuela. Foi na Venezuela? Foi na Venezuela. Presidindo o Foro de São Paulo, comemorando alguns aninhos lá do Foro de São Paulo, aniversário. Mas vamos tocar o barco para frente. Essa é a nossa Suprema Corte. Ao invés de seguir a Constituição, segue a agenda do Foro de São Paulo. Canal Brasil Notícias. Fui.